Medir os ingredientes de vocês certos. Não é assim, e às vezes eu falo, repito muito, bato nesta tecla, mas é uma das coisas assim mais importantes na hora de fazer as receitas, tá? Porque assim, em receita de confeitaria e panificação não tem improviso. Então se a gente coloca lá que é 200 ml, não é 160, não é 180, não é 240, tá? Principalmente quando a gente fala aí de pães, né? A quantidade de receitas de pães que dão errado por medida errada de ingrediente é muito grande, porque a absorção de líquido, principalmente de farinhas sem glúten, cada farinha tem uma absorção diferente. Então, quando a gente está desenvolvendo as receitas, para vocês terem uma ideia, muitas vezes a gente altera assim, tipo, se você alterar 1/4 de xícara do líquido, dá muita diferença no resultado final do pão, principalmente. Vocês não fazem ideia, porque a absorção da farinha faz muita diferença no resultado final. E no caso do sem glúten, cada farinha tem uma absorção diferente, então a gente vai testando farinhas diferentes com líquidos e quantidades de líquidos diferentes. Então, assim, é um trabalho, né, que como o pessoal fala, de cientista lá, ficar fazendo essas pequenas alterações para vocês terem os melhores resultados, mas desde que elas sejam seguidas à risca, né? Que é aquela coisa, mas a minha avó fazia de qualquer jeito, dava certo, né? Só que primeiro que assim, pelo menos eu não sei a avó de vocês, mas a minha nunca fez nada na vida sem glúten, sem ovo e sem leite. Nunca, né? Era aquela receita raiz de vó, né? O ovo e o trigo, ele tem várias propriedades aí que dão aquela força no resultado final das receitas, que quando a gente tira os dois não tem, né? Então, assim, principalmente quando a gente fala de umidade, de estrutura, né, de ficar fofinho ou não. Então não tem como tratar realmente as receitas da mesma forma. Então na confeitaria e na panificação vegana e sem glúten, seguir as medidas corretas e à risca é ainda mais importante, né? Não que na outra não seja, é também. Mas como a gente não tá tão acostumado a essa cozinha inclusiva quanto a gente tá com os outros, às vezes é a primeira vez que você tá fazendo um pão ou um bolo sem glúten, ou é a primeira vez que você tá fazendo um pão ou um bolo vegano e você não tá acostumado com a consistência daquela massa, né? E aí, se você faz, você não vai ter ideia, de repente, antes de colocar no forno, se tá na consistência certa ou não, porque é uma receita nova para você. Então aí é aquela coisa, a gente cresceu vendo a mãe, a avó, a tia fazer bolo, né? O pai, o vô, o tio, que tem uma marada que também cozinha, que é um espetáculo, mas sempre aquele bolo com trigo, com ovo, a gente bate o olho e já fala, a massa tá muito dura, a massa tá muito líquida. Muitas vezes para as receitas novas que a gente está aprendendo não é assim. E aí é muito importante seguir realmente as medidas corretas, da forma correta, nada de colher, nada de xícara de mãe, de vó, que é cheiona assim, não, ela é retinha para dar certo, tá bom?